Olá, cordiais saudações, boa noite, assalamu alaikum. Está a ver o jornal de noite de sábado. As notas da abertura para este jornal, só como tem sido, subiu para 22 o número de óbitos provocados pela Covid-19 no país, com a morte de um paciente de 52 anos infectado pela doença em Gaza. Nas últimas 24 horas foram testadas 252 amostras de casos suspeitos de Covid-19. Destas, 63 revelaram-se positivos para a doença. Portanto, Moçambique tem um cumulativo de 3.760 casos de Covid-19, sendo 3.500 de transmissão local e 270, portanto, 260 sequer importados. Moçambique conta, portanto, com mais 23 pacientes recuperados, elevando o total de curados para 2.078 e fixando os casos ativos em 1.656. Notas da abertura para este jornal. Agora sim, outras incidências. O governo de Moçambique está a definir estratégias que vão permitir a diversificação da cadeia de valor da agricultura com vista a garantir a dinamização da economia rural. Com efeito, realizou-se este sábado o Fórum Nacional de Comercialização Agrícola, que contou com a presença do Presidente da República, que estava de visita à província de Nampula. O fórum, que teve lugar no posto administrativo de Namial, no distrito de Meconta, contou igualmente com a presença do Ministro da Indústria e Comércio, membros do Governo Provincial, produtores intervenientes no processo de comercialização agrícola e tinha como objetivo central abordar questões sobre a cadeia de valor da comercialização agrícola rumo à dinamização da economia rural. De acordo com o Programa Quinquenal do Governo 2020-2024, para o setor da indústria e comércio, onde se consagra o impulsionamento e crescimento econômico, a produtividade e geração de emprego, cujos objetivos estratégicos visam a melhoria do ambiente de negócios para a atração do investimento privado, a transformação, modernização da produção e comercialização e a promoção e o desenvolvimento de infraestruturas econômicas. A todos os segmentos da cadeia de comercialização agrícola, com destaque para os produtores familiares, os intervenientes da comercialização agrícola, os transportadores, as unidades de agroprocessamento, aos industriais, o nosso apreço pela responsabilidade e feitos para o nosso país. A realização do fórum foi antecedida de uma feira onde estavam presentes representantes de produtores, comerciantes, industriais, associações económicas, serviços financeiros e instituições públicas. Esta feira é eventualmente um modelo de que poderemos pensar fazer nos próximos tempos a nível nacional, que é uma feira integrada de serviços, como todos podemos testemunhar. E o impacto é enorme. Tivemos muitos pedidos de vários expositores que queriam estar aqui presentes, mas pelas questões que temos a ver com as medidas de Covid, só foi permitido apresentarmos esta feira na dimensão que foi feita, mas que é representativa na nossa opinião. Refira-se que o Fórum Nacional de Comercialização Agrícola tem sido um evento cuja realização acontece todos os anos e nele são apresentados vários temas relacionados com a cadeia de valor da agricultura e o processo de comercialização agrícola. Indústrias transformadoras que operam no país pretendem apoiar, aliás, apostar, na utilização de matéria-prima nacional para estimular os agricultores a melhorar a qualidade da sua produção. A proposta foi apresentada este sábado durante a realização da Feira Agroindustrial, que teve lugar, tanto no posto administrativo de Namial, no distrito de Meconta. A província de Nampula é potência na produção de diversos produtos agrícolas, o que leva as indústrias transformadoras a apostar na utilização da matéria-prima produzida localmente, reduzindo desta forma as importações. Para dizer que do algodão aproveita-se um pouco de tudo. Há um novo projeto que é de óleo de soja, quer dizer, produção nacional. Digo isso porque neste momento estamos a importar o óleo cru de soja, só refinamos. Mas como podem ver aquele painel ali, em parceria com Sustenta, esperamos que eles nos possam dar uma produção aceitável de soja, porque
a fábrica está preparada para fazer a extração do óleo de soja. Então aí vai passar a ser produto nacional. Exatamente. Estamos a responder a este desafio. E voltando um pouco atrás quanto ao algodão, o outro próximo projeto é do algodão hospitalar. Que é ração e pinto, e também temos aqui os bebedouros, desinfetantes e as vitaminas. Onde é que produzem esta ração? É aí local ou importam? É local, mas em Maputo. Essa capacidade? Não, em Nampula só temos as sucursais, que são as lojas. Nossos produtos congelados, temos aqui o frango de 1 kg a apresentar, até 1,5 kg, mas temos outras variedades, que temos no total de 800 gramas no pequeno e o maior de 2 kg, e suas variedades como pedaços e miudezas, é que neste momento temos aqui. Não é importado, é frango nacional. Como vejamos que também a nossa marca é de frango nacional. Na feira, os expositores fizeram uma avaliação positiva das iniciativas apresentadas, que representam uma oportunidade para a divulgação das potencialidades da província. Bem, primeiro queremos louvar e agradecer à comissão organizadora, dizer que realmente esse tipo de ambiente impulsiona aquilo que é a atividade agrícola, e depois nós temos oportunidade de partilhar e trocar ideias. Então nós louvamos e agradecemos bastante. Sim, neste momento o destino é primeiro na cidade de Nampula, Nacala, província de Cabo Delgado e Zambésia. Exatamente, os ovos que estão aqui são de produção local e extremamente frescos e saudáveis. Neste momento estamos com 64.200 ovos de produção diária, o que significa que por semana nós produzimos 450.000 ovos. Então esses ovos ficam disponíveis para abastecer as famílias moçambicanas. Significa muita coisa. Primeiro viemos expor basicamente o algodão e a sua cadeia de valor. Portanto, para dizer que a partir do algodão nós temos a fibra do algodão, temos a semente na qual extraímos o óleo alimentar. Depois da extração do óleo alimentar, refinamos, e aqueles resíduos depois da refinação usamos-los para o fabrico de sabão. Isto é muito importante, pois podemos mostrar os nossos produtos que temos exposto em todas as lojas de Rovuma, Maputo. Nós temos lojas em todas as províncias, lojas da EGEST, e cá em Maputo nós temos 2 lojas. E eu acho que é muito importante poderem ver o que nós temos para oferecer. Para os nossos entrevistados, eventos desta natureza deveriam ser promovidos semestralmente como forma de incentivar os intervenientes. A província de Nampula apresenta atualmente, portanto, a taxa mais alta de desnutrição crónica no país, apesar da disponibilidade de alimentos resultantes da produção agrícola. O fato constitui, portanto, grande prioridade do governo, que está a desenvolver estratégia visando inverter o cenário. Um dos mecanismos a ser adotado pelo governo passa pelo reforço da produção agrícola e a consciencialização da população no sentido de mudar os hábitos alimentares. Quando nós olhamos para esses 10.800.000 toneladas que são produzidas, isto é que é a nossa média de produção corrente. Anualmente nós produzimos isso. É verdade que temos grande bolo de produção na mandioca. O que estamos a dizer agora é que temos que olhar para a diversificação. Temos que produzir mais milho, temos que produzir arroz, porque existe na província um potencial para a produção de arroz. Olhando para aquela zona toda da Baixa de Angós, Larda, Parta, né? Toda aquela zona ali, até, portanto, Kinga, em Liupo, temos ali perto de 7.000 hectares de arroz que precisamos de aproveitar. Falamos do uso e utilização dos alimentos. Aqui tem a ver também com a questão comportamental, porque há um estudo que foi feito pela Big Win e o FDC que concluiu que a questão da disponibilidade não é assim muito grande, preocupante, mas a questão comportamental. Como é que nós alimentamos as nossas crianças de 0 a 2 anos? É aqui onde o estudo recomendou que devíamos avançar com o movimento. E nesse movimento nós estamos a integrar todos os setores. Estamos a falar da agricultura, mas também a questão da saúde.
porque é preciso começar a controlar as crianças desde a concepção no ventre da mãe. As autoridades comunitárias são chamadas a intervir na sensibilização das comunidades sobre a necessidade da melhoria da dieta alimentar. Começarmos a mudar alguns tabus que temos, porque existe ainda a consciência de que não se pode comer ovo, não se pode comer isto e aquilo, que são produtos, portanto, de grande utilidade. É verdade que dizia que temos um grande bolo da produção também, que é só a mandioca. Como é que nós consumimos essa mandioca? Cozida é melhor que a seca. Então é este trabalho que nós temos a fazer com as comunidades no sentido de garantir que, ao nos alimentarmos, olhemos também a forma como nós aproveitamos os alimentos. Há várias formas de trazer, portanto, uma alimentação. Se nós formos a ver, uma das províncias que tem uma taxa mais baixa de nutrição é aqui a nossa província de Zambésia, porque eles são ricos na diversidade alimentar. Eles usam coco, usam amendoim na sua culinária. A cidade de Nampula é que apresenta maior número de desnutrição crónica ao nível da província. Outras incidências para este jornal de noite de sábado. A Administração Regional de Água Centro e Norte procura financiamentos para a materialização do projeto de construção de 2 barragens nas províncias de Zambésia e Nampula para responder à irrigação dos campos agrícolas durante o período seco. Segundo o diretor-geral da Administração Regional da Água, ARA Centro-Norte, um investimento de mais de 100 milhões de dólares norte-americanos seria um montante necessário para viabilizar o projeto de construção de 2 barragens para impulsionar a agricultura nas províncias da Zambésia e Nampula. O impacto inevitavelmente será maior, porque nós sabemos que sem água a agricultura não se faz. Estamos agora a fazer parceria também com a Sustenta, para aproveitarmos as represas que nós estamos a fazer no âmbito do Para a Vida, para que aquela represa também sirva como impulsionador no aumento da produção, que está na segurança alimentar. Então o impacto será muito positivo, porque teremos a água guardada, a água que podemos usar num período seco que ciclicamente temos em Moçambique. Se nós falarmos, por exemplo, de uma barragem, vamos lá, uma barragem média, a grande, nós estaremos a falar em cerca de 120, 130 milhões de dólares, que nós precisaríamos para podermos fazer uma infraestrutura de grande envergadura, né? Um projeto grande que vai englobar a província de Zambésia e Nampula, no âmbito do melhoramento da disponibilidade da água nas zonas urbanas e rurais. Então nós acreditamos que vamos conseguir. Entretanto, a área Centro-Norte continua empenhada na exploração de represas que garantem a disponibilidade de águas das 2 províncias. Mas fora disso, temos pequenas represas que fazem diferença, que com 200, 300 milhões nós conseguimos fazer uma represa e que sirva para a comunidade produzir comida. Claro que a região Centro-Norte tem muita água e todos os rios que nós temos nesta região são rios nacionais, 100% nacionais, nascem dentro de Moçambique e desaguam Moçambique. Então, que há necessidade de nós aproveitarmos essa água. Já nós temos 3 barragens principais. Estamos a falar da barragem da Nampula, que é uma barragem com uma capacidade de 3,4 mil milhões de metros cúbicos. Temos a barragem de Nacala, que é com capacidade de 6,6 milhões de metros cúbicos. E temos a barragem de Mujica, que é uma barragem com uma infraestrutura privada, pertencente a Matanuska, agora a Jacaranda, com capacidade de 55 milhões de metros cúbicos. Em relação à construção da barragem de Micuburi, Carlitos Omar disse que o projeto encontra-se paralisado devido aos impactos negativos da pandemia da Covid-19. O Presidente da República, que este sábado terminou uma visita de trabalho de 2 dias em Nampula, constatou com preocupação da redução dos índices de produção global da província referentes ao primeiro semestre do ano. Durante o período, a província registrou um recuo no volume de produção na ordem de 20% em relação ao igual período do ano anterior. De acordo com o Presidente da República, a redução do nível de produção global está relacionada com a queda do volume de atividades dos setores considerados essenciais e que garante a arrecadação de receitas para a província. Este recuo é justificado em grande parte pela queda do nível de atividade dos setores de transportes e comunicações, em 27%, da indústria transformadora, em 11%, da energia, lubrificantes, em 67%, da construção e montagem, em 78%, e da extração de recursos minerais, em 86%, que no conjunto prefazem 60% do total da produção.
Interessa explicar aqui, porque se quisermos fazer uma avaliação comparativa em relação às outras províncias, podemos cometer um erro. E a província de Nampula joga num outro campeonato. O impacto de transporte e comunicações aqui é maior. E o tipo de mercadorias que explora também é diferente. Então, o recuo dessas áreas implica normalmente este recuo que acabei de me referir, e que se uma província que não tem o volume de transportes como esta, naturalmente que não iria ter um recuo igual a este. Filipe News destacou o pragmatismo assumido pela província de Nampula na implementação dos processos de governação descentralizada em curso no país. Observou-se claramente a diversificação das culturas alimentares aqui, com volume acima de 10 milhões de toneladas suportadas por programas de irrigação, com represas em progresso na Copo, me conta. Portanto, não é que nada está a acontecer mesmo no tempo das infraestruturas hídricas. Também podíamos referir, por exemplo, em Rihata, em Mojinqual, Mururu, em Liupo, Cororo, na Cala Porto, Chipene, em Memba, seguido de uso de máquinas agrícolas e o combate de praga e serviços de extensão rural. Isso foi nesta província observado. Os serviços de extensão rural tiveram por base 490 extensionistas que prestaram assistência a cerca de 258 mil produtores. Um programa que, doravante, será ampliado pelo Sustenta, não só em Nampula, mas sim em todo o país, com o enfoque na nossa meta de fome zero. E apesar da queda registrada em face do contexto negativo provocado pela pandemia do novo coronavírus, Filipe News mostrou-se satisfeito pelo facto de se ter observado a manutenção dos alicerces conducentes ao aumento da produção e a produtividade. Esta é uma base fundamental para maior concentração na resolução das preocupações da população de Nampula, nomeadamente segurança alimentar, essas que são preocupações do povo, água, saúde, educação, vias de comunicação, energia, comunicação, fornecimento de serviços, em suma, a sua qualidade de vida. A visita do Presidente da República à província de Nampula marcou o final da primeira etapa da segunda fase da sua governação, referente ao período 2020-2024. Termina assim o Jornal da Noite. Certamente que as notícias selecionadas para esta edição terão chegado até-se em perfeitas condições. Boa noite. Assalamu alaikum. Até a próxima. Inshallah.